Bom dia, time! Tudo bem? Como estão? Começamos uma live do meu programa Emagrecer com Vício. Se você está passando por um emagrecimento e você quer ter saúde, você quer ter disposição, se você quer diminuir seus efeitos colaterais, hormonais, com o uso das canetas, você está no lugar certo. Então, pega já o caderninho de vocês, pega o antioxidante de vocês, já tô com o meu aqui. Quem ficar até o final, eu vou contar o que tem nesse suco que eu chamei de suco pró-vício. Por quê? Porque vício é o que a gente quer, né, gente? A gente quer se manter magro, com saúde, com a pele boa, com músculo, com cabelo firme na cabeça. Então, se você não quer derreter no seu emagrecimento, fica aqui, tá? Estão me escutando? Tudo certinho? Bom, vamos lá então. Gente, por que eu escolhi esse tema? Monjaro 40+. Porque a maioria das mulheres que me procuram, que estão no método metabólico feminino, essas mulheres, ela tem 40+. E com certeza são aquelas mulheres que me procuravam em clínica com muita dificuldade de emagrecer. Ai, doutora, eu não consigo emagrecer, tá muito difícil. Quando eu tinha 20 anos era muito mais fácil e agora tá muito difícil para emagrecer. E com certeza, quando a gente chega nos nossos 40+, a gente vê essa dificuldade realmente. Mas por quê? Porque quando a gente tá mais ou menos 5 a 10 anos distante da nossa menopausa, a gente já tem efeitos colaterais dessa oscilação hormonal, ou seja, a gente nem chegou na menopausa e a gente já tem efeitos no nosso corpo, no nosso emocional, no nosso comportamento. Então, por exemplo, a mulher, ela começa a não ter mais aquele tônus muscular muito forte, ela começa a perceber que a pele tá mais seca, ela começa a perceber que ela tá com uma deposição de gordura diferente do que ela estava acostumada a ter antes. E ela fala, tá muito difícil da gente perder essa gordura que eu não tinha antes. Então, normalmente o físico já muda muito, o emocional muda demais. Porque a gente tem uma alteração na via metabólica da serotonina. Então, quando essa mulher chega nessa fase da transição menopausal, ela nem tá na menopausa, ela tem às vezes 42, 43 anos, ela tá mais ansiosa, ela tá mais depressiva, ela tá com mais compulsão alimentar, ela tá com mais insônia, e a gente sabe que essas alterações atrasam demais da gente conseguir emagrecer. Então você pega uma mulher que não dorme direito, que ela tem insônia, ela com certeza vai ter algum efeito no dia seguinte. Ela pode consumir até 400 calorias a mais porque ela não dormiu direito. Ou porque ela foi dormir tarde, porque ela dormiu pouco. Então o sono importa demais. E às vezes é uma alteração metabólica do momento. Que claro, tem o que a gente fazer. Com certeza tem o que a gente fazer. Com suplementação, com dieta, com estratégias anti-inflamatórias principalmente, porque quanto mais inflamada essa pessoa tiver, menos serotonina. Ninguém inflamado é feliz. Então, quanto mais inflamação, menos serotonina. Então, a gente vê essa alteração nessa fase, tá? Então, eu quero falar para vocês aqui os principais erros que vocês cometem quando vocês estão em emagrecimento. Porque pode travar o seu metabolismo de fato. Então, a gente precisa se atentar a esses principais erros. Vamos lá, meu caderninho tá aqui para eu falar para vocês. Primeiro erro, vocês focam muito na balança. A balança, ela não deve ser o seu guia 100%. Você tem que focar também no que você olha no espelho, como que tá o seu rendimento no seu treinamento, por exemplo. As roupas, como que você se enxerga nas suas roupas, o que as pessoas estão falando de você. Por quê, gente? Porque o peso na balança, ele vai refletir hidratação, ele vai refletir músculo, que são coisas que se a gente não tiver nos 40+, vai ser muito ruim. A gente vai ficar murcha, a gente vai ficar desidratada, a pele vai ficar mais craquelada. Então, se a gente estiver mais hidratada e mais forte, isso vai refletir para um peso a mais na balança. Então, um dos maiores erros é a gente só focar na balança.
Então, a gente tem que tentar focar em outras coisas. E se tem uma coisa que a gente precisa ter no fim da vida, é músculo. Se tem uma coisa que você precisa fazer poupança, além de você fazer seus investimentos, é você fazer uma poupança de músculo. Porque isso vai fazer uma diferença no seu metabolismo. Primeiro, você vai ter mais autonomia no fim da sua vida, né? A gente está pensando a longo prazo também. Mas hoje, se eu tiver mais músculo, eu gasto mais energia, eu gasto mais calorias. Então, no fim da semana, por exemplo, que você come alguma coisa diferente, que não tem problema, gente. Eu acho que a gente tem que saber viver. Então, o meu método, com certeza, eu falo para as minhas alunas, você não é proibida de sair da sua dieta, do seu programado, mas você tem que saber sair. Você tem que saber sair e voltar. A quantidade que você sai, as escolhas que você sai. Então, quando a gente fizer isso, se a gente tiver um corpo funcionante, um corpo ativo, que gasta mais calorias, isso faz toda a diferença, porque segunda-feira você não vai estar com um peso 2 quilos a mais do que na sexta-feira, por exemplo, tá bom? E outra também, se tiver um pouquinho, às vezes é hidratação, é cocô, entendeu? Então, não necessariamente vai ser 2 quilos de gordura. Então, a gente não pode ficar focando somente na balança, tá? A gente precisa focar em peso muscular também. O segundo erro que eu falo muito é o jejum acidental, ou por desorganização, ou aquela mulher que fala, mas eu tô sem fome, daí ela acaba não comendo. No uso das canetas, acontece muito. Acontece muito da mulher ficar em jejum por muito tempo e ela acabar perdendo coisas que ela não precisa. O corpo dela vai entrar em proteção e ela vai acabar perdendo músculo, vai acabar perdendo mais cabelo, vai ficar com aspecto de derretido, tá bom? E o jejum, ele não vai acelerar o seu processo. Muitas vezes a gente fala, então eu vou fazer um jejum para acelerar o processo de emagrecimento. Não vai acelerar, tá? Ele pode até atrasar e atrapalhar aí a saúde do seu metabolismo. E eu quero pontuar aqui para vocês o erro número 3, que vocês cometem bastante. Esse daqui é clássico. Acordou em jejum, toma lá um cafezinho preto. Então, o café preto em jejum, a pessoa às vezes nem se hidratou, não comeu nada e vai lá e toma o café preto. Pior quando é com açúcar, né, gente? Aí o que acontece quando o café entra naquele corpo que não estava preparado para isso? Você vai aumentar ainda mais o seu cortisol, que é o hormônio do estresse. E eu vou contar para vocês aqui durante a live como esse cortisol pode te atrapalhar. O cortisol atrapalha muito no nosso emagrecimento. Então, e ele vai aumentar o seu estresse. Então, um corpo estressado para emagrecer, ele fica mais resistente. Tá? Então, isso pode piorar, por exemplo, a sua resistência insulínica. Então, esse é um dos erros que eu vejo que são piores. E pior ainda quando você coloca um açúcar nesse café, né? Porque além de você aumentar o cortisol, que já pode aumentar a glicose no seu sangue, você ainda entra com açúcar. Então, isso é um erro muito clássico. Ou às vezes você toma um café e come um pão, por exemplo. É a mesma coisa. Então, vocês estão aumentando o cortisol de vocês e vocês estão aumentando a glicemia duplamente, porque só o café já vai fazer isso. E aí você vem com açúcar refinado em cima. Então, isso vai deixar a sua insulina mais alta para o dia inteiro. Isso vai ligar aquele sinal de beliscadora do dia todo. Então, se você é aquela beliscadora do dia todo, se você é aquela que tem muita fome no fim do dia, com certeza a gente tem que avaliar como que está sendo o seu despertar. Então, o seu despertar, ele é muito importante, tá bom? E aí, vocês já se viram nesses 3 erros? Me contem aqui. E o que eu queria também falar para vocês? Os pilares do emagrecimento com vício nos nossos 40 a mais. Vi aqui que tem gente com 65 anos também. A Ivana, você que tem 65, tá bem mais do que os 40. Eu tenho já alunas, tenho várias pacientes que têm até 80 a mais. Então, a idade, ela não é um preditivo da gente falar, eu não vou ter resultado. Mas sim, com certeza,
a nossa estrutura física, o nosso metabolismo, ele é diferente, ele responde diferente. Então, por isso que agora a gente tem que conhecer mais a nossa fisiologia, entender a nossa natureza e ir a favor dela, porque a gente sempre está indo muito contra a nossa natureza. Ah, vou fazer jejum, vou ficar sem comer, vou tomar café quando tiver fome. Então, a gente acaba indo contra. Os hormônios femininos, eles não foram feitos para isso. A gente não é tão tolerável assim ao estresse. Então, a gente precisa entender melhor. Então, eu falaria para vocês aí alguns pilares do emagrecimento com vício, que a gente tem que fazer de fato, tá bom? Primeiro, é a nossa proteção metabólica. Como que a gente vai proteger o nosso metabolismo? A gente precisa pensar muito em calorias, além das proteínas, porque proteína é uma coisa que todo mundo fala já, muitas de vocês já têm ali essa consciência, porque sim, o cálculo proteico, ele é muito importante, mas e o consumo calórico é extremamente importante. Com uma pessoa que só come proteína e não come carboidratos ou calorias nos momentos certos, essa proteína ela vai vir como uma fonte de energia rápida. A gente não vai usar como fonte estrutural, para fazer músculo, para fazer síntese proteica, para manter colágeno, não vai. O carboidrato, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado como a gente introduz, então cuidado com o índice glicêmico, os horários, mas tem momentos que ele precisa existir, porque esse vício que a gente tanto quer, ele também depende de ácido hialurônico. A gente produz ácido hialurônico e a gente sabe que quanto menos carboidrato a gente consumir, menos ácido hialurônico a gente tem dentro da nossa célula. Então eu gosto sim de suplementos com ácido hialurônico, mas a gente tem que lembrar do nosso, que a gente produz também. Então dietas restritivas demais, com poucas calorias, com muito pouca proteína e com pouco carboidrato, ou melhor, eu falaria, com carboidratos ausentes nos momentos certos ou com carboidrato presente no momento que não deveria ter. Então, a gente precisa pensar nisso, tá? Então, esse é o nosso primeiro passo aí para o nosso pilar de emagrecimento com vício. Segundo, a nossa função mitocondrial. Vocês sabem o que é a mitocôndria? Mitocôndria é uma partezinha de dentro da sua célula que trabalha sua usina de energia. Então, onde você produz energia, onde você entra com a gordura para gastar como fonte de energia, ela precisa estar ativa. Então, a gente precisa ter ali um maquinário que esteja trabalhando. E esse maquinário depende muito, muito de nutriente. Depende muito de estratégia de dieta. Então, por exemplo, eu falei do jejum para vocês tomarem cuidado e tudo mais, mas tem como o jejum ser a favor do nosso metabolismo. Então, a gente pode sim utilizar a estratégia de jejum em alguns momentos, em algumas frequências semanais, que vai ajudar na sua função mitocondrial. Afinal, o jejum ele é muito bom também. Ele tem muito estudo científico para função mitocondrial, para longevidade, para anti-aging. Então, ele também é bom. Só tem que tomar cuidado com o que eu falei. Aquele jejum que ele foi acidental, que ele foi aquele jejum que foi desprogramado. Então, aquela mulher que, eu vou trabalhar e não levo nada. Então, eu fico a tarde toda sem comer, é muito corrido, não consigo comer nada. Gente, se você tiver estratégia, você consegue sim. Eu tô fazendo uma live com vocês e tô me hidratando, tô nutrindo o meu corpo. Aqui eu tenho antioxidante, eu tenho carboidrato, eu tenho proteína. Então, nesse momento aqui, eu tô trabalhando, eu tô com vocês. Então, vocês também conseguem fazer isso. Eu falo, gente, leva às vezes uma garrafinha escura, assim, né? A gente acha chato, né? O pessoal vê que eu tô tomando alguma coisa. Gente, chato é você ficar ruim, é você não se sentir bem. Chato é você depois ter um caminhão de coisas para arrumar, uma pele craquelada, um cabelo caindo, um corpo sem energia, você tá caindo pelos cantos. E a mulher 40 mais, ela é multitarefas. Ela tem multitarefas, ela tem filho, casa, ela estuda, ela treina. Então não dá, né? Então, enfim, a gente tem bastante coisa pra gente alinhar, né? Então, olha, função mitocondrial. Então, tem estratégias, tem nutrientes, tem estilo de dieta, tem jejum, que vai favorecer o seu uso de gordura como fonte de energia.
a função mitocondrial, além de te dar disposição, vitalidade, ela também vai te ajudar. Inclusive, para quem pensa na sua fertilidade ainda, eu sei que não é muitos casos das mulheres 40 mais, mas e aquela mulher que engravida, né, nos 40 mais? O que isso significa? Que ela tem uma boa função mitocondrial, que ela cuidou das mitocôndrias dela ao longo da vida dela, tá bom? Mas esse não é o tema de hoje. Vamos lá para as mulheres 40 mais e emagrecimento. E um dos pilares mais importantes é a modulação do estresse. É aquilo que eu acabei de falar até para vocês do café. É a modulação do cortisol. Por quê, gente? Cortisol elevado. O que o seu corpo tá achando? Que você precisa lutar ou fugir. Porque é o hormônio do estresse, é luta ou fuga. Por isso que muitas vezes a gente não tem fome, né? Então, luta ou fuga, e aí o corpo joga energia na corrente sanguínea em forma de glicose. Então, a gente aumenta a nossa glicemia com cortisol alto. Então, para quem é muito estressado, para quem toma café o dia todo, para quem não dormiu direito, o cortisol ele vai ficar muito alto. Então, isso vai atrapalhar imensamente no seu emagrecimento. Por quê? Cortisol alto, glicose alta, aumenta a glicação, aumenta a insulina. Eu aumentando a insulina, eu diminuo o meu gasto de gordura como fonte de energia. A insulina alta, ela atrapalha demais o emagrecimento. Então, vamos controlar a insulina para a gente controlar aquele modo beliscadora e controlar a nossa glicação. A glicação é algo que acontece dentro das nossas células quando a gente tem excesso de carboidrato. O que essa glicação faz? Ela diminui, além de aumentar a inflamação do seu corpo, ela diminui a nossa produção de colágeno. Então, quando a gente está falando de viço, de pele, de colágeno, a gente também tem que falar em reduzir a glicação. Então, é muito clássico aquela mulher que teve uma guerra com a balança a vida toda, uma guerra com açúcar. Nossa, meu problema é doce, eu amo doce, eu como muito. Você pode perceber que a pele dela, com o passar dos anos, começa a ficar mais flácida. Então, já fica uma dica aí. Se você quer chegar bem aos 50 anos, controla o consumo de açúcar, porque o açúcar piora demais o tônus da nossa pele. Então, se a gente controlar o cortisol, já é um meio que a gente vai ajudar no controle dessa glicação. Então, controlar o estresse, além de controlar o consumo dos açúcares, de carboidratos refinados, enfim, tá bom? E olha, um dos pilares que eu falaria que é mais importante na mulher 40 a mais é a mentalidade dela, é o comportamento dela. Ela precisa mudar o comportamento dela, ela precisa mudar a mentalidade dela, ela precisa entender que é uma fase diferente, que é uma fase especial e que se ela não tiver atitudes diferentes de quando ela tinha 20, 30 anos, ela podia beber, ela podia comer fast food quando ela quisesse, ela podia se desorganizar, porque daí qualquer coisa ela pedia um iFood e vinha alguma coisa, ela comia alguma coisa rápida, ela ficava sem jantar ou sem café da manhã. Se ela agir do mesmo jeito quando ela tinha 30 anos, vai fundir o motor. Então ela tem que entender que ela está numa fase diferente, que ela precisa dar suporte para esse corpo dela. Então a mentalidade ela precisa mudar junto, tá? Então eu sempre falo que a fome física ela é diferente da fome emocional. E muitas vezes essa mulher ela tem fome emocional. Ela tem a fome de estar estressada, de estar cansada, de estar frustrada. Então a gente muitas vezes come nossas emoções. E nessa fase 40 a mais, não é tão permitido assim a gente comer nossas emoções, porque já é difícil. Quem tá na pele sabe o quanto é difícil emagrecer depois dos 40. Então, o nosso corpo não vai permitir tantos erros assim, porque a gente vai ter que pagar caro com isso. Então, eu sempre falo, se você comeria... O que é essa fome que você está sentindo? Você comeria um prato de comida? Você comeria um ovo cozido? Se a resposta for sim, isso é uma fome física. Agora, se a resposta for não, isso é uma fome emocional. Então, vai beber água, vai tentar entender o que é essa emoção que está dentro de você. E se você comer, não vai resolver. Você vai ficar com outro problema.
Porque normalmente essa fome emocional é fome de coisa gostosa, é fome de massa, é um belisquinho, é um docinho, é uma balinha, entendem? Então, isso é uma fome que a gente não deve atender, a gente deve entender e não atender com qualquer comida, é entender, tá bom? Bom, o que eu queria falar para vocês também, eu vou chamar essa fase aqui do nosso programa de pitada metabólica. O que seria uma pitada metabólica? Seria eu ajudar vocês aí com uma pitadinha de algo, de uma das muitas coisas que eu consigo fazer por vocês, mas a pitada metabólica de hoje é quando vocês acordarem, vocês tomarem uma dose de proteína, pode ser de suplementação. Aí que proteína, Michele? Vai depender. Pode ser whey, se você se der bem com whey, pode ser colágeno, pode ser uma proteína vegana. Então, avaliar qual que vai ser a melhor para você. Hoje em dia tem umas proteínas que elas já vêm com eletrólito junto, que é só proteína e eletrólito. Também é legal. Por que, gente, estou falando isso? Acordar, hidratar e consumir um shake proteico, por exemplo. Porque depois de uma noite em jejum, a gente tem uma diminuição desses aminoácidos na corrente sanguínea. Então, quando a gente acorda e já entra com proteína de fácil digestão, a gente já leva esses aminoácidos que já estão mais quebradinhos do suplemento para nossa corrente sanguínea. Isso mostra para o seu corpo ficar mais seguro, para ele não perder mais massa magra, porque a gente pode ter uma perda durante a noite. Ele vai aumentar alguns hormônios de saciedade também, que um deles é a leptina. Então a gente vai ficar mais tranquila pro dia. Não que você tenha que só tomar esse shake e esse é o seu café da manhã, não, mas é uma estratégia. Acordou? Faz um shake proteico. Você vai ver como você vai ter mais saciedade, você vai ter mais vício, a sua massa muscular vai ser mais fácil de você manter e alcançar. Então essa é a nossa pitada metabólica do dia. Alguém já faz isso? Me conta. E também eu tinha aberto uma caixinha de perguntas. Não sei se um de vocês que estão aqui, se vocês responderam, mas eu vou responder uma dúvida de uma seguidora que tá aqui. A Ivana, eu tomo Mounjaro desde julho de 25 e emagreci 16 quilos e agora estou tomando Mounjaro 0,75, não saio dos 76 quilos. Ivana, o que eu tenho para falar para você? Acontece demais de alguns perfis de pessoas de terem mais resistência no emagrecimento. Pela ciência, os estudos, a clínica, o que a gente vê? Perder em média 10% do peso em 2 meses de tratamento. Se isso não está acontecendo, provavelmente o erro está na sua dieta. Muitas vezes eu falo para as minhas pacientes, calma, não aumenta a dose. Elas vêm já com uma dose, às vezes, de 5. Eu falo, calma, não aumenta a dose. Vamos mudar a estratégia? Antes da gente alterar a dose, ou às vezes até a pessoa está no 2,5. Vamos mudar a estratégia antes de mudar a dose da medicação. Por quê? Porque provavelmente está faltando estratégia na sua dieta. A gente trabalhar com seus hormônios, a gente modular o seu cortisol, a gente trabalhar com a sua insulina, a gente mostrar para o seu corpo que ele está seguro, que ele não está em escassez, que ele pode gastar esse restinho de gordura que falta aí. Então, Ivana, provavelmente você está com deficiência metabólica por conta da sua dieta. Eu não sei se você treina ou não, mas com certeza o treino ele impacta demais também nos resultados. Tô aqui falando muito de alimentação e tudo, mas se vocês não tiverem um treino de força, vai ser difícil. Não tem como a gente ganhar músculo sem musculação, tá bom? Mas o que a gente vê? As pessoas perdendo músculo com a medicação, mas muito porque não tá comendo direito e às vezes porque essa pessoa não faz musculação, tá bom? Então é isso. Olha, se alguém tiver mais alguma dúvida, se der tempo eu vou responder, tá bom? Pode colocar aqui. Algumas dúvidas, eu selecionei algumas, recebi várias, mas eu selecionei algumas. E olha, a pessoa perguntou, a minha TPM piorou muito. 43 anos, tirzepatida de 5 miligramas.
Essa pessoa com 43 anos, imagina, ela não ia imaginar que a TPM dela ia piorar com o uso do Mounjaro ou tirzepatida, né? Que ela deve estar usando alguma coisa paralela. Gente, se o seu corpo tiver com escassez de nutrientes, como por exemplo, magnésio, B6, ômegas, proteínas, a sua TPM ela vai se acentuar. Se você não estiver tratando a sua inflamação, ou piorando até a sua inflamação, a sua TPM vai piorar. Se você tiver com o cortisol alto, ele vai derrubar a sua progesterona. Então tem que tomar muito cuidado com o cortisol alto na segunda fase do seu ciclo menstrual. Então foi o que eu falei pra vocês, tem o café, tem a restrição, tem o próprio estresse que a gente tem no dia a dia, né? É difícil muitas vezes a gente controlar algumas coisas, mas o estresse, ele detona progesterona, e aí vai piorar muito a sua TPM também. Então tem que avaliar como que estão o consumo desses nutrientes que eu falei, as calorias também, as proteínas, por quê? Pra gente ter serotonina numa quantidade legal. Não tem como a gente produzir serotonina se a gente tiver em deficiência e escassez. E aí você vai ficar mais irritada, vai buscar mais comida, vai ficar mais ansiosa, vai dormir mais mal. Tudo isso acontece com uma mulher com uma TPM exacerbada, tá bom? Outra dúvida aqui. Como melhorar essa sarcopenia nos 40 mais? Para quem não sabe, a sarcopenia ela é uma perda involuntária da massa muscular que acontece mesmo quando a gente tem uma idade aí mais acima, né? Então, por mais que a pessoa esteja, pega uma mulher na menopausa, ela tá treinando igual, comendo igual, ela começa a perder músculo. Então, o que a gente precisa fazer para melhorar? Vou falar da parte nutricional, tá, gente? É comer direito, de novo, o cálculo proteico, o consumo calórico, o consumo de carboidratos, principalmente perto ali dos treinamentos de força, numa quantidade legal ali, calculada de acordo às vezes com aquele objetivo daquele momento. Então, a gente precisa pensar nisso tudo e tem algumas suplementações que podem ajudar. Então, eu não deixaria de indicar a creatina nesse caso e alguma suplementação proteica. E aí, novamente, se eu for escolher um ou melhor, com mais estudo e tudo mais, perfil de aminoácidos melhor, vai ser o whey protein. E aí vai ter o concentrado, que tem lactose, o isolado, que não tem lactose, é um pouquinho mais quebrado, e o hidrolisado. Então, vai depender do tipo de pessoa. Então, para evitar sarcopenia, além da atividade física, né, que a gente já sabe, eu falaria dessas estratégias da musculação, da creatina, do whey protein ou outra proteína e de um cálculo correto de dieta, porque a gente vem vendo essas pessoas, né? Já tô tomando whey, já tô tomando creatina, mas você vê o restante do dia daquela pessoa é muito ruim. Não tem caloria suficiente, tem algumas fases que fica de jejum, então tem que ser algo equilibrado. Por isso que tem método, gente. Por isso que a gente tem ali estratégias nutricionais, tá bom? Então, outra dúvida de uma seguidora aqui. Durmo muito tarde e eu sei que isso impacta nos hormônios. Com certeza. Se essa mulher dorme tarde, provavelmente ela dorme pouco. Porque a gente não acorda tarde, né? É difícil alguém que possa acordar mais tarde. Então, com certeza, gente, a gente tem que trabalhar, eu falando de novo dessa parte nutricional, a crononutrição. O que é uma crononutrição? Isso eu trabalho muito no meu método, tá bom? É uma dieta e uma rotina de acordo com os horários da sua biologia humana. Então, quais são os hormônios que eu tenho que otimizar quando eu acordo? Quais que eu tenho que silenciar assim que eu acordo? À noite, quando eu vou dormir, como é que é? Quais são os hormônios que eu tenho que desligar antes de dormir? Quais são aqueles que eu tenho que ativar antes de dormir? Então, por exemplo, uma pessoa que está dormindo tarde, ela está ligando o cortisol, que é um hormônio que eu deveria desligar antes de dormir, e é um hormônio, e ela está desligando a melatonina, que é o hormônio que deveria ser ligado antes da gente dormir. Vocês já devem ter ouvido falar muito da melatonina. Inclusive, ela tem uma ação antioxidante para o nosso corpo, importantíssima. Então, se você estiver dormindo mal, estiver dormindo pouco, o seu metabolismo vai travar, o seu emagrecimento vai travar. Então, a gente tem que pensar nisso.
Então, até no meu método eu coloco ali as suplementações essenciais e tem as suplementações de acordo com o sintoma. Então, se eu tenho uma aluna que não dorme bem, ela precisa usar algumas estratégias para melhorar isso. Porque, de fato, uma mulher na transição menopausal, 40 a mais, que dorme pouco, ela vai emagrecer menos, ela vai ter menos músculo, ela vai se sentir pior quando ela acorda. Então, o sono, ele é essencial, tá bom? Ó, outra dúvida que eu recebi nas nossas caixinhas aqui, na minha caixinha de pergunta. O médico da minha mãe indicou Monjaro, mas eu estou com medo que ela tome e ela fique fraca. Então, essa é a dúvida que a pessoa passou. Realmente, quem é a sua mãe, né? Vamos pensar assim. A sua mãe, então, provavelmente, ela deve ter ali uns 60 a mais. Ela é aquela turista de academia, ela treina, ela não treina. Quem é a sua mãe? Ela já tem uma tendência a ter osteoporose ou ela já tem uma osteoporose? Quem é essa pessoa? Então, se o médico indicou, ela deve ter alguma condição clínica para isso, uma resistência insulínica, um excesso de peso. Então, se o médico avaliou que ela é uma pessoa que deveria tomar, perfeito. Só que o que eu falaria que realmente a gente tem que ter medo? O médico normalmente ele indica a medicação, mas ele não indica a dieta, ele não indica a suplementação. Então, eu ficaria com medo, com certeza, da sua mãe tomar a tirzepatida e ela não ter o adequado suporte nutricional. Porque sim, aí ela vai poder ficar fraca sim. Ela vai poder perder mais músculo, osso, ela vai poder ficar cansada. E se ela não treina, ela vai parar com a medicação lá na frente, talvez, e ela vai ganhar tudo de volta. Porque ela vai dar com o metabolismo pior do que quando ela começou, entende? Então, eu ficaria com medo se, porventura, sua mãe não faça exercício e não vai ter uma estratégia de dieta. Eu atendo muito na clínica esses pacientes, mas eu praticamente estou sem horário, por isso até que eu desenvolvi o método metabólico feminino, que é para atender mais pessoas, que é para eu chegar, para a informação chegar para mais pessoas. Então, se, por exemplo, a sua mãe entrar para o método metabólico feminino, seria muito bom sim, porque lá tem os vídeos explicando, eu passo por cada fase, tem os cardápios, né, as estratégias para ela emagrecer de forma saudável, sem tanto efeito colateral, sem cair tanto cabelo, sem ela ficar fraca. E tem a fase também de desmame / espaçamento da medicação, porque hoje em dia a gente fala de tratamento crônico. Então são pacientes que eles vão usar muitas vezes por mais tempo a medicação, assim como eles usam uma estatina para colesterol, um remédio para pressão. São remédios de continuidade. E hoje em dia a gente tem estudado e tem visto os pacientes usando com uma certa continuidade a tirzepatida ou a semaglutida, por exemplo, né? Então, Monjaro, Ozempic, às vezes se vê pouco desmame. Então, porque a obesidade ela é uma doença crônica, então realmente ela precisa de tratamento crônico. Então, até para essas pessoas que vão fazer um uso crônico, para ela não desnutrir ao longo dos anos, né? Porque, de fato, é uma medicação nova, tem estudos já, mas há quantos anos que as pessoas estão, de fato, tomando? Então, precisa ter esse suporte. Esse suporte nutricional ele é essencial, por isso que eu tô aqui, gente, todos os dias, conversando com vocês, dando informações para vocês, porque o que a gente está vendo são pessoas sem informação nenhuma, desnutrindo, apenas tomando a medicação, porque o médico apenas indicou a medicação e só, ou às vezes a pessoa nem pegou receita médica. Então, primeiro de tudo, sempre usem medicação com receita médica, com análise médica, para depois a gente ter um suporte nutricional, para a gente ter um acompanhamento de exames também. No meu método eu coloco também para vocês quais são os melhores exames, as referências dos exames, a suplementação. Precisa tomar tudo isso? Gente, não é tudo. Tudo depende muito de quem é você. Você dorme bem? Você tem TPM? Você tá muito cansada? Você tá com o cabelo caindo? Você tá com a pele mais murcha, mais flácida? Então, para tudo isso, tem suporte, tem ajuda.
E quando começar? O que eu falaria? Se você, eu recebo muito isso. O médico indicou o Monjaro, mas eu tô com muito medo dos efeitos colaterais, eu acho que eu não vou tomar. Porque eu tenho visto as pessoas com cara de doente. Aí, eu pego na mão dessa pessoa e falo, olha, realmente, eu avaliando o seu quadro, a medicação vai te ajudar sim. Ou não, né, gente? Vai saber, enfim. Então, para que você comece a medicação com mais segurança, a gente começa junto o acompanhamento, a gente começa junto a estratégia de dieta. Então, se você tá aí na dúvida, vou tomar medicação, não vou, tô com medo. Então, pensa, se você tiver um suporte, a gente vai fazer dar certo, tá bom? Bom, tem mais alguém que tem mais alguma dúvida que vocês querem me colocar aqui? Vocês estão usando as canetas ou não? Acho que eu respondi a dúvida de todo mundo. Gente, essa aula... vou contar uma coisa pra vocês que ficaram até o final, calma. Ó, o meu suco anti-viço, o meu suco anti-flacidez pró-viço. Nesse suco, gente, o que eu coloquei? Água de coco, que é um eletrólito natural. Então, pra você que quer ter vício, você precisa de hidratação. Lembra disso. Emagrecer com vício, a gente tem que lembrar de hidratação, antes de tudo. Então, aqui tem água de coco. Aí eu coloquei pitaia, que é a minha queridinha, né? Vocês devem já ter visto o post aqui. Então, coloquei pitaia também pouco, tá? Eu coloquei proteína, eu coloquei um colágeno, o Body Balance. Coloquei o sabor frutas tropicais, que ele é rosinha. E eu coloquei um shot antioxidante pronto. Esse aqui, ele tem cúrcuma, resveratrol, laranja moro. Que mais? Eu acho que é isso que tem. Ele tem uma cor bem vermelhinha também. E eu coloquei creatina. Então, ó, esse suco pró-viço aqui tem água de coco, proteína, pitaia, que é fibra, também vai ajudar muito na sua saúde intestinal. E tem o shot antioxidante. Então, gente, ó, tá vendo? Eu tô aqui com vocês, tô conversando, tô me hidratando, tô me nutrindo, tô garantindo meu vício, tá bom? E vocês conseguem fazer isso também, sem desculpa, hein? Tá bom? Aqui, ó, veio mais uma dúvida. Estou usando, da Ana, estou usando com acompanhamento médico, porém hoje eu tenho fraqueza e enjoo. Olha, Ana, com certeza a sua fraqueza, ela pode vir de diversas questões. Você pode estar com uma ferritina baixa, com uma hemoglobina baixa também, que acabou se acentuando para uma anemia. Então, o transporte de oxigênio, ele acaba sendo dificultado. Então, quando você vai fazer alguma coisa, você sente fraqueza. Então, pode ser, tá? Não sei se é isso. E tem uma coisa que a gente tem que ficar de olho no emagrecimento, que é a saúde da tireoide. A tireoide, a nossa glândulinha aqui, ó, é a nossa bateria diária. Então, se ela tiver com poucos nutrientes, se ela estiver mais cansada ou até recebendo agressões, que pode até ser uma autoimunidade de tireoide, você pode ter também fraqueza. Então, a gente tem que avaliar isso e tem que avaliar como está a sua hidratação. Ó, vou fazer um desafio para você, Ana. Compre um eletrólito, sem açúcar. Depois você manda uma mensagem para mim. Compre um eletrólito sem açúcar e toma todo dia de manhã. Todo dia de manhã você vai tomar um copão com esse eletrólito e depois você me conta se essa fraqueza melhorou, tá bom? Porque pode ser deficiência em eletrólito. Ou melhor, faz esse suco aqui. Faz esse suco e vê se a sua fraqueza melhora, tá bom? Então, fraqueza pode ser um sinal de desequilíbrio nutricional e de eletrólitos. Então, uma desidratação. E o enjoo com a medicação é um efeito colateral que a gente tenta modular. Então, o trânsito gastrointestinal está mais lento, então tudo fica um pouquinho mais parado. Pode ser que você já tinha um problema no estômago e aí você acentuou com a medicação, porque daí tudo fica parado lá. Então, muitas vezes você pode estar ainda comendo coisas que não te façam bem, por mais que sejam em poucas quantidades. E pode ser que você esteja comendo alguns alimentos mais difíceis de digerir demais, então coisas mais gordurosas, por exemplo, entendeu? Então, outra coisa para enjoo, Ana, vou te dar outra dica.
faz um chá de gengibre e toma sempre uma xícara antes das suas principais refeições. Depois você me conta também se melhorou um pouquinho o enjoo. Porém, eu não consigo te dizer de fato o que tá acontecendo aí, porque pode até ser a sua dieta, tá bom? E claro, a medicação ela acaba dando um pouquinho. E detalhe importante, gente, eu tô vendo até aqui outra pessoa, Lu Mourinho, e vômitos por estar com o estômago vazio. Quando comia, passava, estava usando o Ribelcius. O Ribelcius, ele é o semaglutida da via oral, né? Não é algo que a gente vem sempre vendo as pessoas usarem. Mas pode ser que essa medicação via oral te provoque mais desconforto, tá? E muitas vezes, quando a pessoa vomita demais, ela passa muito mal. Às vezes pode até ser a dosagem. Eu sei que não é o caso muitas vezes da Ribelcius. Mas, por exemplo, na tirzepatida ou na semaglutida injetável, no Ozempic, muito vômito, gente, tem que avaliar a dose do medicamento com o seu médico. Quando a gente tem muito efeito colateral, a gente tem que avaliar. Será necessário mesmo? Esses dias eu peguei uma paciente tomando 7 já de Monjaro. Será que vale a pena deixar a dose tão alta assim? E você não conseguir comer nada. E aí a pessoa vomita, e ela desnutre e desidrata. E quanto mais desnutrida e desidratada você tiver, pior vão ser os efeitos. E aí é aquilo, daí eu como e passa. Entendeu? Então, provavelmente, quanto mais desnutrida e desidratada você tiver, por exemplo, acordou e vomitou de estômago vazio, é porque tá faltando nutriente. Então, provavelmente, a sua dieta, Lu, não estava muito legal. Antes mesmo de você acordar, por exemplo. O que você fez antes de dormir, entendeu? É igual grávida, né, gente? Quanto mais a gente fica de jejum, pior. A gente vomita mais. Então, é bem parecido, viu? Quanto mais a gente fica desidratada e desnutrida, pior vai ser o sintoma, tá bom? E você já viu casos de mulher parar de menstruar ao tomar as medicações. Olha, se ela já... Depende. Como eu atendo muitas mulheres 40 a mais, sim. Porque ela pode estar passando por uma transição hormonal mesmo. E aí, se ela tiver com o cortisol muito alto, ela desliga os hormônios, tá bom, gente? Lembra que cortisol altera a nossa função de outros hormônios, porque o transporte de hormônios ele vai acabar sendo interferido. Então, vai diminuir progesterona, muitas vezes estradiol, estrogênio, os estrogênios, né? Tá bom? Então, pode acontecer sim, tá bom, Lu? Então, essas foram as dúvidas. Gente, amei muito estar com vocês hoje. Amei o nosso episódio do Emagrecer com Vício. Hoje com o tema Monjaro 40+. Eu quero fazer uma live por semana, então me mandem temas do que vocês querem que eu fale aqui com vocês, tá bom? Semana passada eu já fiz uma, que é sobre suplementação, sobre alguns suplementos no uso das canetas. Depois vocês podem ir lá ver na minha página. Só que eu não tinha feito ao vivo, então ele tá parcelado em 2. Então hoje, muito obrigada pela presença de todos. Para quem não me conhecia, eu sou Michele Silveira, eu sou nutricionista há mais de 13 anos e eu sou especialista em saúde feminina, fertilidade. Então eu resolvi agora, nessa fase da minha vida, cuidar bastante dessas pessoas que estão precisando de suporte nutricional, de emagrecer com saúde, emagrecer com vício, para que elas não voltem a engordar mais, que aquela guerra com a balança, que ela tenha fim, que a gente aproveite o uso da medicação para a gente desinflamar, para a gente nutrir o nosso corpo e para a gente, quem sabe, viver sem as canetas, sem estar refém delas. Mas se precisar, com certeza a gente precisa também fazer uma estratégia, tá bom? Amei, um beijo. Semana que vem tem carnaval, mas eu já coloquei para fazer uma live provavelmente na quarta-feira. Então, um beijo, gente. Bom dia para vocês e uma ótima semana.